So, hello everyone. Welcome to our session on the state of art of DeFi. My name is Inês Bragança Gaspar. I am one of the three moderators for this session, and I am a blockchain and corporate lawyer in Portugal. And one of my main passions is DeFi. So I'm very happy to be moderating this event. I'll pass on the words to Andre, which is one of our also moderators. Hello, everyone. I'm André Guscov Cardoso. I'm a Brazilian lawyer, a law and technology enthusiast, and I've been studying blockchain and legal tech for a while. And it's a pleasure to be here with our panelists and all the public. And I pass the word to Emmanuel. Thank you, Andre. My name is Emmanuel Cárdenas. I'm a lawyer from Peru, currently based in DC and working as a scholar in residence in International Law Institute, where we see a bunch of things relating legal tech and international arbitration. Now Ines, I think it's... Yes, and for our speakers today, we have three speakers. The first one is John Shu. He is a Brazilian venture partner at Honey Island Capital. He's a Web3 specialist, and he's been a serial entrepreneur and also been nominated for Forbes 30 under 30. So thank you so much for joining us and for representing the Brazilian Web3 community and also representing here the VCs of Web3. Then we also have Nuno Cortesão, who is the CEO and one of the co-founders of Zarte, which is a crypto lending platform that uses NFTs as collateral. He also has experience in serving as the head of blockchain at both Accenture and NTT Data in Portugal. And he was also a subject matter expert at Vodafone. So here he is representing the Portuguese Web3 founders community and also the NFT space. And then we have Alejandro Gutierrez, who is the CEO of dFactor Labs and the co-founder of dFactor. Alejandro has lots of experience in the supply chain space and supply chain management. And he has partnered with very high profile companies in the Web3 space, such as MakerDAO and Centrifuge, and is very involved in the space of tokenization of real world assets. So here he is representing Colombia and also the community, the Web3 community, also building in Europe and on RWAs and on how DeFi is helping communities and small and medium companies. So as just for a very quick intro on why we here at ArbTech decided to make this event. So our first event was about the first event we did in Portuguese and Spanish was about the ethics of AI. So at the time, everyone was talking about ChatGPT and its implications. So we thought it was a very popular topic to talk about. And then we decided to do our second event on DeFi and specifically on the state of the art of DeFi because lots of conferences have already been created around DeFi and around many different topics on crypto and blockchain. But I think it's important for us to pause a bit and analyze is how is the state of DeFi nowadays, what it has already been achieved, and that's why we have two founders of DeFi startups and also one VC so that they can, and also a founder, so that they can give us their experience on what has been built so far and also what are the main challenges that we have ahead because I believe that nowadays we are seeing how DeFi is changing TradFi, which is
the name for traditional finance, so the traditional financial and banking system. And we hope that you all enjoy this conference. And just a quick reminder that we will now switch to either Portuguese or Spanish, depending on what is the native language of our speakers. But I believe that we already have activated the automatic translation feature here on Zoom. So if you do not understand these languages, you'll have access to the automatic translation feature. So without further ado, I will pass on the words to Emmanuel, who will start with the questions for our panelists. Thank you very much. Gracias, Inés. Cambiando a español, bueno, esta pregunta va para Alejandro. Sabemos que DeFi ha tenido un avance importante en los últimos años. Si nos puedes explicar un poco cuál es el estado actual de DeFi en América Latina y en qué se diferencia del estado en Europa. Manuel, muchas gracias por la pregunta. Es muy interesante, ¿ah? Porque creo que las perspectivas son muy distintas. Como colombiano, creo que es interesante ver todo el desarrollo que hay en Latinoamérica y cómo contrasta esto con lo que está pasando en Europa. Entonces, desde el punto de vista de América, yo creo que hay unos, ¿cómo podría decirse? Hay unas necesidades muy grandes dentro de Latinoamérica, sobre todo en la fluctuación de la moneda. Y esto ha catapultado de manera dramática, la adopción de criptomonedas y de servicios en DeFi. Y la segunda es que esa necesidad siempre va a catapultar las soluciones tecnológicas que están basadas dentro de DeFi. Y esto es muy importante. En el punto de Europa es un poco distinto y ahora con todo lo que viene de regulación que ha salido de MiCA, bueno, MiCA realmente no está regulando DeFi como tal, pero ya está sembrando algunas bases que nos dan a entender hacia dónde se va a mover esto en un futuro muy próximo. Entonces, esto lo que ha generado es, algo o sentar esas bases y ha llamado la atención de muchas empresas grandes para empezar a venir y a trabajar en Europa. Y esto yo creo que es algo muy distinto a lo que está pasando en Estados Unidos y muy distinto también a lo que está pasando en Reino Unido. En Reino Unido supuestamente hay una relación un poco, tenía una supuesta o a futuro iba a ser una legislación un poco más relajada y más abierta a cripto. No ha pasado. De hecho, el viernes salió la regulación y es un poco más estricta de lo que todo el mundo esperaba. Y eso lo que está generando es entonces Europa tratar o catapultar una cantidad de grandes compañías a trabajar más como en ese punto medio entre finanzas descentralizadas y tradicionales. Entonces, desde el punto de vista en Europa, lo que se está generando, lo que la gente cree que va a generar más adopción dentro de un cierto tiempo es ese punto medio. Entonces, donde tienes sistemas muy grandes de finanzas o en el mundo de finanzas tradicionales, pero que están usando tecnología de descentralización o desintermediación más que descentralización. Gracias, Alejandro. Le paso ahora la moderação a André. Claro. E agora farei em português a pergunta. A pergunta vai inicialmente para o Jean, depois para o Nuno e para o Alejandro. Então eu vou fazer já em português e espanhol também, para já facilitar também, para que cada um possa falar uns 5 minutos a respeito dessa questão. E é uma questão muito relevante, sob o ponto de vista de se entender quais são as diferenças entre DeFi e TradFi, quais as diferenças entre finanças descentralizadas e finanças tradicionais, e qual que é a ideia, qual a situação atual da adoção institucional de finanças descentralizadas pelos players tradicionais do mundo das finanças tradicionais. Então, a primeira pergunta, então, é quais são as diferenças entre TradFi e DeFi, e como
o que já se vê de mudanças, o que se vê de alterações no sistema financeiro. Um pouco disso o Alejandro comentou agora, em que se diferencia o DeFi del TradFi e como se está cambiando já o mundo financeiro. E a segunda pergunta é hasta que punto han adotado as instituições tradicionais al DeFi? Até que ponto as instituições tradicionais já adotaram o DeFi? Então, começando pelo Jean, em seguida Nuno e Alejandro. Por favor. Pessoal, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e parabéns pela iniciativa de trazer muito mais conteúdo de qualidade em português e espanhol nativo. Com relação a diferenças entre TradFi e DeFi, eu diria que a principal diferença é na questão da programabilidade mesmo, né? Em você conseguir trazer smart contracts, basicamente automatizando relações financeiras e sociais por meio de um contrato auto-executável. E isso desbloqueia muito valor, né? Você consegue simplificar muitas transações. Então, muitas relações complexas hoje de TradFi que dependem de settlement de diferentes bancos de dados, que dependem de muitos intermediários, né, middlemen, você consegue trazer relações que se auto-executam. E você consegue fazer isso entre entidades, entre pessoas que não se conhecem e não se confiam. Você não depende de confiança entre ninguém, já que as relações são auto-executáveis em um contrato escrito em linguagem computacional. Então, vamos falar de aplicações diretas disso, mesmo do mercado financeiro tradicional. O que instituições têm feito já hoje em dia, usando o conceito de DeFi para produtos financeiros a nível institucional? O próprio JP Morgan, hoje, eles rodam uma blockchain própria chamada Onyx. Dentro da Onyx, eles conseguiram usar DeFi para criar novos produtos financeiros que antes simplesmente não eram possíveis com TradFi. Um exemplo de produto desses é um produto de crédito intradia. Basicamente Ripple, né, Repurchase Agreements intradia. Então, o mercado de Repurchase Agreements, normalmente, em TradFi, ele funcionava você pegando dinheiro emprestado hoje, deixando, por exemplo, treasuries em colateral, e você pagando no dia seguinte. E aí você tem esse mercado de repurchase, Ripple, que ele funciona com settlement de um dia para o outro, né, ao longo da noite. O que JP Morgan conseguiu fazer usando esses contratos auto-executáveis foi criar um produto de crédito intradia. Você consegue tomar o crédito e devolver ele no mesmo dia com a taxa de juros rodando minuto a minuto. Então, é uma relação complexa que fazendo de forma manual simplesmente não era possível antes, e fazendo isso por meio de contratos auto-executáveis, né, DeFi institucional, isso passou a ser possível. Então, isso demonstra, né, toda uma série de novos produtos financeiros, novas relações sociais e econômicas que podem se tornar possíveis por meio de DeFi, tanto do DeFi descentralizado, que nós vemos hoje em blockchains públicas, como gradualmente cada vez mais no DeFi institucional também. E aqui eu abro para meus colegas aprofundarem um pouquinho mais também nos temas. Calhar eu posso continuar aqui em português e também agradecer o convite para participar, é um prazer. Levante já que não sou advogado, portanto, qualquer coisa que eu diga, assumam que é um erro de engenheiro. E pegando aqui um bocadinho no que o Jean estava a dizer, existe uma grande diferença entre a parte, em tudo o que relaciona com traditional finance e com DeFi. E essa diferença, acho que não quero mais voltar aqui a reforçar, que é o facto da eliminação de intermediários e os efeitos que isso tem e porque é que trazem depois esta tecnologia como um potencial substituto ao que nós temos hoje em dia em vigor. Ao eliminarmos os diferentes parceiros na cadeia de valor e ao eliminarmos os diferentes intermediários e o facto de a maior parte de todas as transações que acontecem em cima do blockchain serem transparentes, eliminamos assim também a reconciliação. E isto faz com que no mundo tradicional, sempre que há uma transação financeira, são necessárias várias pessoas, tipicamente, ou sistemas envolvidos para assegurar que os fundos são movimentados de um sítio até chegarem ao destino final. E isto envolve
uma carga considerável de esforço técnico e esforço humano e esforço tecnológico. A partir do momento em que temos soluções em cima de smart contracts, e a partir do momento em que estamos em cima de redes descentralizadas, todas estas camadas intermédias desaparecem, todos estes custos desaparecem, e só para dar um bocado de percepção, um banco tradicional em Portugal ou em qualquer país pode ter prédios inteiros com pessoas só para fazer reconciliação. Isto acontece, ou seja, e quando somamos isto ao longo de uma cadeia de valor que tem 4, 5, 6, 7 participantes, estamos a falar aqui de uma poupança muito, muito considerável. E eu acho que essa é uma das razões principais que leva depois, ou que vai levar aqui à adoção, do ponto de vista tecnológico, a solução já existe, as soluções estão a ser testadas agora, e a partir do momento em que se torna mais barato, não há razão pela qual os incumbentes ou os players que participam no mercado financeiro tradicional não comecem a optar por utilizar DeFi. Temos aqui depois uma segunda vantagem, que é, além da eliminação da reconciliação, é a atomicidade, o facto de podermos juntar transações financeiras com pedaços de código. E isto é fantástico. Eu até dou um exemplo com a nossa própria startup. Nós, na Zarta, que aceita, deposita um colateral dentro de um smart contract e consegue receber fundos. E isto acontece tudo de forma automática. E, por exemplo, até existe um caso bastante interessante em Portugal, que houve um empréstimo que foi pedido ao Estado há alguns anos, com base num conjunto de obras de arte. E quando, infelizmente, quem pediu esse empréstimo foi um empréstimo muito grande, não conseguiu pagar o empréstimo porque fez uma alavancagem errada, e quando o Estado tentou executar as obras de arte, não conseguiu, porque na realidade as obras de arte não pertenciam à pessoa que estava a fazer o empréstimo. Havia ali um certo esquema financeiro, um conjunto de entidades que possuíam as obras de arte que tinham sido usadas como colaterais de empréstimo, e por isso o Estado português saiu lesado nesta ação. O que é que blockchain, esta transparência, esta eliminação da reconciliação vai trazer? Há um momento em que se sabe que um utilizador vai pedir um empréstimo, há um momento em que consegue utilizar os seus colaterais, há uma garantia para quem está a emprestar os fundos de que consegue depois executar o património e poder recuperar o colateral em caso de um default. Este tipo de coisas são permitidas porque este tipo de tecnologia está ao dia de hoje em vigor e porque utilizando soluções de smart contract. E por isso faz com que soluções de DeFi sejam o próximo passo para qualquer instituição que queira ter uma transparência nas suas operações, que queira ter uma transparência e uma segurança de que as diferentes operações que executa estão devidamente protegidas, e a partir do momento em que há uma redução de custos, o próximo passo é as instituições entrarem no espaço. Perfecto, bueno, ahora cambiando a español. André, una pregunta, ¿quieres que, porque yo creo que lo que han dicho Jin y Nuno verdaderamente ellos han dado como como esa primera descripción en cuáles son las diferencias y creo que otra vez ir a lo mismo, no sé si tiene mucho sentido, pero pues si quieres que lo haga en español, lo podría hacer, o si quieres me voy directamente a cuáles son mis Oh. puntos acerca de esto. Sí, claro, claro. Solo se identifica alguna específica diferencia que se puede identificar en países de tradición hispánica. O si no, puedes explanar, por favor, la idea de cómo está el estado de adopción de DeFi Sí. en los países de hispanohablantes. Entonces, mira, yo creo que lo que dijeron Nuno y Jin desde el punto de vista tecnológico tiene mucha validez y es muy cierto. Yo creo que una cosa que a mí siempre me gusta diferenciar entre TradFi y DeFi DeFi es una tecnología como tal y esa tecnología puede ser usada en verdaderamente como tú quieras, porque bueno, la tecnología al fin y al cabo es agnóstica. Entonces, puedes tener un proceso que es completamente descentralizado, como decir MakerDAO, en el cual coges tus assets y los pones en estas fosas de liquidez para extraer valor. O puedes tener uno que es un poco más desintermediado, pero tiene ciertos componentes de descentralización, como por ejemplo nuestro producto,
tienes un bond en Luxemburgo que da esa tranquilidad a inversionistas un poco más tradicionales, pero después el resto de la operación está sobre rieles de DeFi. Entonces tienes las dos. O, por ejemplo, tienes ejemplos como Citibank, que hace 2 semanas hizo el release de su nuevo network, que tiene un stablecoin, y ese stablecoin, todo esto está en raíces de DeFi, pero es completamente centralizado. Entonces, como te digo, la tecnología básicamente te da la oportunidad de manejarla como tú quieres. Entonces, si miras este caso, Steven, es muy interesante, porque esos tokens de hecho son ERC20. O sea, están basados en ERC20. Y eso quiere decir que ellos están pensando a futuro, en alguna vez, alguna oportunidad, pueden haber esa interconectividad entre su plataforma es completamente cerrada y lo que está afuera. Entonces, desde el punto de vista de TradFi claramente se ha dado cuenta que hay una cantidad de oportunidades, cómo se implementa esta tecnología dentro de todos los procesos que ellos tienen, que son extremadamente manuales en muchos casos, como Nuno y Jean lo han comentado. Y en ciertos, por ejemplo, para ciertos servicios financieros, como es el caso de Trade Finance, tener el chance de digitalizar no solo el proceso, pero de hecho digitalizar los assets como son, por ejemplo, una carta de crédito o un bill of lading, podrían optimizar de manera dramática toda esa cadena de suministro y de hecho mitigar los riesgos que se encuentran ahí, porque cuando entonces tienes un bill of lading que está corriendo sobre toda esa cadena de suministro, sabes que estás mitigando el riesgo de que alguien pueda coger la carga en un puerto si llega a sus manos este bill of lading físico. Entonces, ahora con todo este componente de regulación, en UK hace un mes y medio salió una nueva regulación acerca de assets digitales o de bienes digitales y el valor de bienes digitales. Y esto ya está empezando a sentar los precedentes que para mí es uno de los huecos más grandes que existe ahora mismo en esa intersección entre TradFi y DeFi, que es cómo haces el link entre un asset digital o entre un asset físico y la representación digital de ese asset físico. Porque para mí, cuando podamos resolver esto, de hecho es cuando todo el componente o todas los prestadores de servicio tradicionales van a empezar a montarse dentro del DeFi completamente y abrir estos servicios absolutamente a todo el mundo y tener esa interconectividad. Entonces, ahora mismo estamos listos. Yo considero que no. Estamos cerca, sí, estamos mucho más cerca que hace un par de años, pero creo que todavía hay ciertos componentes que toca trabajar para estar al nivel de poder competir con lo que las finanzas tradicionales tienen estructurado en este momento. Claro, creo que eso es muy en línea con lo que Sophie ha preguntado. Creo que cada uno de usted puede hablar un poco. Sophie, do you want to make the question? Thank you. I wanted to, well, I think that's been answered by Alejandro really well just now, which is, what are the forecasts for DeFi being a competitor to traditional finance in the high stakes business. But I think at the moment we're really taking baby steps, is what I understood your answer to be. But it would be interesting to me, and if anybody else on the panel has views on this, what instruments of DeFi do you think have the best chance of competing on the more traditional market going forward? Thank you. Legal, eu posso tentar trazer alguns exemplos aqui. Por exemplo, o Bank of International Settlements, BIS, tem feito uma série de experimentos em sandbox, usando DeFi institucional para operações de câmbio, por exemplo. Então, usando a tecnologia de auto market makers, né, tecnologias como usadas na Curve,
por exemplo, Uniswap, Aave, etc., para fazer operações de câmbio entre diferentes países. Isso é muito interessante porque consegue trazer uma série de eficiências, né, ao reduzir intermediários, não depender de settlements entre bancos de dados de diferentes instituições, assim por diante. Isso é uma coisa que talvez nem todos saibam, né, mas quando um banco em outro país vai fazer uma operação com outro, cada um tem que atualizar no seu próprio banco de dados a operação feita, fazer uma conciliação entre eles. Isso não é trivial, ao passo que, quando isso é feito por meio de DeFi, existe apenas um único banco de dados compartilhados, né, que é a blockchain. Então, existe uma única fonte de verdade, que é a blockchain. Então, eu vejo que hoje ainda estamos engatinhando nesse sentido, mas é um cenário muito promissor para o futuro. Isso vai permitir não apenas eficiência, mas também, por exemplo, trazer maior liquidez para ativos mais exóticos, né? Você conseguir fazer operações de câmbio mesmo entre países que têm janelas de operação muito estreitas, né? Porque hoje, como você depende apenas do horário comercial, em países que estão em lados opostos do mundo, por exemplo, a janela que você tem aberta para uma operação cambial é super estreita. Então, se você consegue fazer isso por meio de algoritmos auto-executáveis, né, em DeFi, você consegue permitir operações 24/7, por exemplo. Você consegue trazer liquidez para ativos completamente exóticos. Então, por exemplo, você fazer a operação de um imóvel com câmbio ou com uma commodity, por exemplo. Então, pouco a pouco, a tokenização e DeFi, de modo mais amplo, vai conseguindo plugar a liquidez global e ampla para várias classes de ativo. Se calhar posso complementar outro caso de uso bastante interessante deste espaço, que se começa a notar, é soluções de factoring e de confirming. Não sei se estão a par do que é uma solução de factoring, mas tipicamente é providenciar crédito contra um recibo de pagamento que vai acontecer a futuro. Isto é muito comum no retalho tradicional, ou seja, nas empresas que trabalham nos supermercados, onde existem ordens de pagamento a 90 dias, a 180 dias, o que é que seja, e tipicamente os pequenos comerciantes têm que pagar aos seus fornecedores no dia a dia. E por isso recorrem tipicamente a bancos para conseguirem fazer este tipo de empréstimos. No mundo tradicional, os bancos tradicionais têm bastantes dificuldades em fornecer este tipo de empréstimos. Porquê? Porque os colaterais, ou seja, estas notas de pagamento que vão depois dar o suporte ao pagamento, existem muitas tipologias de fraude onde existe double spending, ou seja, utilizam o mesmo recibo de pagamento para pedir múltiplos empréstimos com 2 e 3 bancos diferentes, e que em caso de default depois existe aqui em termos de balanço de contas, acaba por não casar, e há sempre alguém que acaba por não ter o suporte adequado. Tudo o que esteja registado em blockchain e que exista um recibo de pagamento, DeFi pode dar, por exemplo, logo aqui um fornecimento de um crédito em tempo real, porque há uma garantia de que vai haver um pagamento a X dias de recepção. E isto é importante para os institucionais, é importante também, por exemplo, ao nível de pessoas normais. Existem imensas soluções a operar neste espaço já a fazer pagamentos a funcionários utilizando cripto. E isto depois também tem a ver com os efeitos de rede, ou seja, quanto mais soluções existam e quanto mais soluções estejam construídas em cima de Web3 e de criptomoedas, começa a haver uma certa composibilidade em que as soluções começam a conseguir interligar-se umas com as outras. Por exemplo, a Request Finance, eu lembro-me que processava 300 ou 400 mil dólares já em pagamentos de salários de base diária. E já tinham o registro do padrão de utilização e de recebimentos dos diferentes colaboradores das diferentes empresas que eram suas parceiras. Portanto, conseguiam facilmente criar registros de credit scores para os utilizadores e assegurar que existia uma ordem de pagamento a futuro, e há algumas soluções que até já estão a tentar entrar nesse espaço. Portanto, este tipo de soluções torna-se bastante clara, e os DeFi, mesmo soluções como o MakerDAO, acho que já são bastante apelativas para o mercado mais institucional. Eso es muy interesante, creo que unos puntos muy válidos ahí de lo que acaba de comentar Nuno. Yo creo que el otro componente es que
los proveedores de finanzas tradicionales, a menos que empiecen a dar ese paso y empezar a entender cómo funciona DeFi, cuando salgan una cantidad de assets nuevos que están basados en tecnología digital, a menos que ellos entiendan la tecnología y puedan de hecho implementar esa tecnología, nunca van a poder trabajar con esos assets nuevos que todavía ni siquiera sabemos cuáles son. Porque cada día estamos viendo una cantidad de assets que se están empezando a generar, gente que está experimentando una cantidad, y dentro de 2 años imagino que vamos a tener una cantidad de mix entre Forex y T-bills y una cantidad de cosas que se va a poder hacer con esa tecnología y que esa tecnología va a ser posible. Entonces, a menos que bueno, estas compañías empiezan a dar esos pasos, van a quedar completamente resegadas y otra gente va a empezar a tomar estos nuevos assets y empezar a proveer productos financieros con base en ellos. Entonces yo creo que eso es algo que cada vez nos estamos dando cuenta que todos los bancos y todas las entidades financieras de punta, absolutamente todas tienen o están haciendo o experimentando en el espacio, o ya tienen de hecho servicios y productos que están poniendo fuera y están trabajando en ellos. Acho que tivemos respostas bastante completas aqui a esta questão e é bastante interessante o Nuno ter mencionado o factoring, porque a empresa do Alejandro, que é D-Factor, é precisamente DeFi mais factoring, portanto trouxe aqui o conceito de factoring a Web3, portanto foi aqui uma conexão bastante interessante. Eu vou avançar agora para o nosso terceiro tópico de discussão. Esta pergunta será para o Jean, como é aqui o nosso representante dos VCs e do investimento em Web3. Eu queria perguntar como ou se investir em projetos de DeFi é, em alguma medida, diferente do investimento noutros projetos de Web3, noutros nichos e noutras áreas, porque não agora que estamos num bear run, mas quando estamos às vezes num bull market, ouvimos assim valores astronómicos de investimento em startups do Web3, e o que pode levar muita gente a pensar que é fácil obter financiamento para a sua startup, mas pelo que eu entendo não é bem assim. E portanto gostaria de saber se realmente há alguma diferença e quais é que são, se calhar, os pontos que são analisados quando pensas em investir numa startup de DeFi ou não. Perfeito, obrigado, Inês. Investir num protocolo Web3 sempre passa por alguns pontos semelhantes, como qual é a tecnologia, qual é a comunidade, a narrativa que aquela tecnologia está navegando, qual problema ela soluciona. Muitas vezes, protocolos que tenham tecnologias muito semelhantes, pode até ser forks um do outro, eles acabam, mesmo assim, atraindo comunidades diferentes. E isso é uma questão muito chave. Não adianta nada você ter uma bela tecnologia se você não tiver uma comunidade disposta a usar. E às vezes mesmo 2 projetos com tecnologias muito parecidas têm comunidades diferentes, o que permite use cases diferentes. Então você pode ter, por exemplo, uma tecnologia de auto market maker que é muito parecida com outras, mas que ela está focada num nicho específico de tipos de projetos que tem um tipo de engajamento de comunidade. Ou, por exemplo, você pode ter um protocolo de staking e que ela consegue ter tração numa determinada região geográfica ou com um determinado tipo de usuários. Então, é sempre uma questão de se analisar qual é o tokenomics, qual é o nível de tração que aquele projeto está tendo, se ele está sendo construído de uma maneira que é provavelmente aderente à regulamentação. Eu digo provavelmente porque hoje a regulamentação em alguns países ela ainda está numa zona cinzenta, então a gente tem que tentar identificar a probabilidade de que a regulamentação vai caminhar na direção para que esse projeto esteja aderente, né? Então, são alguns pontos importantes. Quando a gente está avaliando um projeto de DeFi, existem 2 ângulos sempre a serem avaliados. Nós somos um
fundo que atuamos de forma nativa no Web3. Então, nós não apenas investimos nas tecnologias, nós de fato usamos as tecnologias também. Então, ao avaliar um protocolo de DeFi, sempre existem dois ângulos: avaliar um protocolo como usuário e como investidor. Eu sempre parto primeiro da perspectiva como usuário. E se eu tiver uma boa experiência de usuário, ou se aquilo resolver uma dor que eu teria como usuário, mesmo que o protocolo ainda esteja em desenvolvimento, isso traz uma clareza muito maior para a gente se esse protocolo deve encontrar product market fit ou não. Então, como usuário, o que nós identificamos? Como o protocolo funciona, que tipo de dor ele resolve, se ele tem uma arquitetura que apresenta segurança, se foram feitas auditorias, qual a qualidade dessas auditorias, se existe um bom programa de bug bounty por trás, qual blockchain ele está utilizando, porque dependendo do use case, se ele é muito interativo, blockchains com custo de gas mais elevado vão acabar trazendo um tipo de usuário diferente para umas e outras. Por exemplo, uma coisa é você interagir em DeFi na mainnet Ethereum, outra coisa é você interagir em DeFi numa Arbitrum ou numa Optimism, por exemplo, com custos de gas muito diferentes. Então, primeiro, essa perspectiva de usuário. Depois dessa perspectiva como usuário, aí sim a gente pode avaliar, fazer um investimento no token do projeto. E aí tem que ver como que esse token representa o projeto. Se ele captura algum tipo de valor no projeto, se é um token de governança, se é um utility token. Se a gente pensar em protocolos como Uniswap, por exemplo, protocolo de muito sucesso, mas o token hoje do protocolo não captura valor. Existe um fee switch ali no protocolo Uniswap, onde, de acordo com um voto de governança, no futuro pode ser que exista distribuição das receitas do protocolo para os token holders, mas hoje não é uma realidade. Então, por exemplo, fazer uma avaliação de investir no token Uniswap pode ser muito parecido ao fazer uma avaliação de comprar ações de uma empresa que hoje não distribui dividendos. Você vai estar investindo muito mais na expectativa futura de que possa vir a distribuir dividendos no futuro, mesmo que ainda não aconteça. É o caso de muitas grandes empresas de tecnologia. Se você analisa, por exemplo, uma Alphabet da vida, uma Amazon da vida, não existe grandes distribuições de dividendos, mas existe uma expectativa de que isso possa acontecer no futuro e, portanto, o token acrua valor também. Então, são diferentes mindsets que a gente precisa ter aqui ao fazer esse tipo de avaliação. Muito obrigada e muito interessante esta perspectiva do investidor. E vou agora passar a palavra ao Emanuel para falarmos sobre o próximo tópico, que é a regulação de DeFi. Gracias, Inés. Esta pregunta es para los tres, para John, Nuno y Alejandro. Si creen que la regulación ayuda o dificulta la evolución de DeFi, si nos pueden comentar sobre el tema. No sé, quiero, puedo empezar yo. Complicado decirte ayuda o dificulta. Entonces yo creo que dependiendo de la jurisdicción, dependiendo de cada caso. Entonces, como te digo, y eso creo que da un poco de perspectiva. Entonces, Europa hace 2 años creo que era la peor regulación que se veía venir y todo el mundo tenía un miedo impresionante de estar en Europa, nadie sabía qué iba a pasar. Y con Mica, como ya dije, Mica no está regulando DeFi sin duda alguna, pero está regulando una cantidad de componentes del mundo Web3 y del mundo que va a tener un impacto relacionado a DeFi. Entonces la gente ya sabe dónde está, ¿cierto? Y la gente sabiendo dónde está, pues tiene unos parámetros y sabe o qué puede hacer dentro del componente regulatorio y qué se puede hacer. Entonces hay otras cosas que está haciendo, por ejemplo, la Comunidad Europea que son interesantes, está haciendo el sandbox ahora mismo y eso genera un poco de confianza, quiere decir que los reguladores quieren trabajar también con los proyectos. Y hay unos países que están, de hecho, jalando la parada en todo esto, como por ejemplo Francia. Francia desde hace un par de años tomó la bandera de que todo lo que tenía que ver con Web3, Crypto, DeFi iba a estar, o que ellos iban a ayudar todo esto y de hecho ha dado muy buenas soluciones dentro del punto de vista de Europa, ¿cierto? Y han exportado una cantidad de empresas, de hecho, a todo el mundo y han salido de Francia. Entonces, si ves después de la contraparte de esto, por ejemplo, si nos vamos a Estados Unidos, que es completamente lo opuesto, nadie sabe qué está pasando, qué va a pasar, la regulación cambia frecuentemente. Y por ejemplo, para pequeñas empresas o para startups como los nuestros, no tener un poco
de ese certainty, ¿cierto? De saber a ciencia cierta qué es lo que va a pasar en un futuro es bastante complicado. Entonces, lo que pasa es que empiezas a tener esa erosión a ese nivel que es como el nivel de fundación de todo el ecosistema, que es donde están todos los entrepreneurs, los startups, y esta gente se empieza a ir y si ves ahora hay una cantidad de fuga de Estados Unidos viniéndose a Europa, yéndose a Asia. De hecho, todo el sudeste asiático tiene un boom ahora gigantesco con todo lo que está pasando en Hong Kong, en Singapur y en Dubái. Entonces estás viendo una cantidad de empresas y de empresas pequeñas que están empezando a mover porque pues necesitan tener algo de certeza de qué va a pasar dentro de poco y que todo ese esfuerzo que están haciendo no se va a ir al traste porque se tomó una decisión completamente abrupta como estamos viendo ahora con el SI y otras entidades en Estados Unidos. Se calhar eu posso agarrar agora. Sim, eu concordo bastante com o Alejandro. Acho que isto é uma questão sempre complicada de responder, porque existe sempre os dois lados da medalha. Eu diria que, por um lado, existe uma certa vantagem para quem está a construir startups numa fase inicial, que a regulação ainda seja um bocadinho cinzenta, porque permite explorar e permite criar com 10 vezes mais velocidade. Lá está, há bocado falávamos que uma das belezas de smart contracts e de DeFi era a redução de burocracia, a redução de intermediários, e vamos ser bastante francos, a maior parte das pessoas que constroem soluções de DeFi, que constroem empresas no ramo da tecnologia, tipicamente são engenheiros, que têm algumas dificuldades em apanhar toda a panóplia de temas legais sobre os produtos que estão a criar. Pelo menos numa fase inicial, enquanto não se interessarem por isso, enquanto não forem estudar o tema ou tiverem um advisory adequado para isso. E como tal, cada vez que metemos aqui barreiras, há barreiras à inovação. Um produto, em vez de demorar um mês a ser criado, demora 2. Isto pode escalar por cada funcionalidade, ou seja, há uma mais-valia de se poder operar com numa fase inicial com muito poucas barreiras. No entanto, também sou bastante franco, se não houver regulação ou se a regulação não for transparente, os institucionais não vão entrar neste espaço. E há bocado esse era um dos temas, como é que o TradeFi vai poder começar a operar em DeFi, vai poder começar a explorar estas novas portas de investimento e este novo conjunto de produtos. A verdade é que se não houver uma regulação bem estruturada, dificilmente vão entrar. Fazem algumas provas de conceito. Há bocado o Jean falava da solução do Onyx, da JP Morgan, Citibank também fez aí alguns projetos, e nos últimos 3 ou 4 anos existem centenas de casos de uso criados por instituições incumbentes e bastante grandes à volta do tema. Mas a maior parte não passam de provas de conceito para a frente, porque quando chega à fase de realmente fazer um deploy de matéria humana para trabalhar nesse tema, ou de capital, ou o que é que seja, vem sempre um bocadinho de cold fit e acaba por ficar à espera que haja uma transparência no ecossistema e de caráter regulatório para poderem avançar. Portanto, eu diria que uma das grandes soluções, e por exemplo em Portugal até tem sido aplicado por cá, a utilização de sandboxes, a utilização de criação de espaços em certas legislaturas, aliás, que permitam às empresas poder operar com velocidade, poderem criar sem grandes barreiras e depois poderem passar para um ecossistema mais maturado, assim que já está aprovado o seu PMF. E há bocado o Alejandro dizia aqui uma coisa importante, que é para as empresas e as startups que estão a criar produtos, o risco de estarem a fazer ações que depois possam ter um efeito retroativo, não vamos mais longe. Os criadores do Tornado Cash criaram um produto DeFi que tinha um conjunto de virtudes e um conjunto de defeitos, mas como permitiam um conjunto de atividades que depois foram consideradas ilícitas nos Estados Unidos, agora estão em prisão preventiva e não consigo imaginar pior cenário para um empreendedor do que criar um produto, estar a tentar fornecer alguma coisa, criar valor para um ecossistema e de repente
calho numa posição um bocado ingrata, e por isso este tipo de pontos têm que ser sempre acautelados. Portanto, a construção de sandboxes que permitam aos empreendedores criar sem barreiras e depois uma transposição para um ecossistema mais maturado, acho que é um bom passo para fazer um crescimento orgânico das startups e para fazer um onboarding dos institucionais para este novo mundo do DeFi. Ótimo. Complementando aqui, na minha opinião, a regulamentação ela é necessária, ela ajuda, desde que seja bem feita. E o que é uma regulamentação bem feita? Na minha opinião, uma regulamentação bem feita ela tem que atender a um trilema. Ela tem que conseguir balancear clareza de regulamentação, inovação e proteção ao investidor. Se você tenta ir muito para a direção de um ou de outro, você vai matar um dos pés desse trilema aqui. Então, o regulador ruim, ele vai dizer, por exemplo, ou pode tudo ou não pode nada. Se o regulador ruim, por exemplo, disser que pode tudo, ele vai trazer clareza, ele vai trazer inovação, mas ele vai matar a proteção. Se o regulador ruim disser não pode nada, ele vai trazer clareza, ele vai trazer proteção, mas ele vai matar a inovação. Então, conseguir equilibrar esses 3 pontos é o desafio do bom regulador. E o pior regulador de todos é aquele que não diz nada, que deixa completamente na incerteza e o inovador fica tentando tatear no escuro e só descobre se fez algo certo ou errado quando recebe um processo. Então, esse é o pior dos cenários e é um pouco do que, infelizmente, se vive hoje nos Estados Unidos, né? Então, eu acho que é fundamental que haja regulamentação e, pouco a pouco, felizmente, nós vemos boas iniciativas de regulamentação surgindo. O Brasil tem tido iniciativas muito boas nesse sentido. A maneira como a regulamentação no Brasil está sendo construída, ela está muito a cargo do Poder Executivo, o que é uma faca de 2 gumes, né? Ao mesmo tempo, você tem, dentro do Poder Executivo, a agilidade para conseguir ter uma regulamentação que se ajusta na velocidade como essa indústria caminha. Por outro lado, o empreendedor, o inovador, acaba correndo o risco de construir um castelo sobre a areia, porque a regulamentação pode mudar de uma hora para outra e inviabilizar o seu modelo de negócio. Então, é uma faca de 2 gumes aqui. Existem propostas que eu considero muito interessantes, como, por exemplo, da Hester Peirce, da SEC nos Estados Unidos, uma das commissioners da SEC nos Estados Unidos, uma proposta chamada de Token Safe Harbor. Nessa abordagem, ela propõe que exista um modelo de sandbox muito recorrente e de fácil adoção, para que projetos consigam nascer, trazer uma inovação e gradualmente se tornarem descentralizados num certo período de tempo, e ao final desse período de tempo, ou ele se tornou descentralizado, ou ele é uma security que precisa ter feito, precisa fazer o registro correto. Mas pelo menos se permitiu que a inovação começasse a acontecer. São coisas que estão em discussão. É interessante que nos Estados Unidos agora tem um projeto de lei sendo debatido agora também, que traz clareza para muitos desses temas, consegue trazer clareza muito maior sobre a definição do que é descentralizado o suficiente, a definição do que são tipos de utilidades de token. Então, isso acaba sendo um projeto de lei muito grande, um escopo bastante grande, mas é um tema complexo. Precisa de muito debate para conseguir, ao mesmo tempo, equilibrar esses 3 pontos: clareza, inovação e proteção. Eu gosto muito da abordagem, por exemplo, dos Emirados Árabes, que criaram um agente regulador especificamente para o mercado de ativos digitais, né? A VARA, né? Virtual Assets Regulation Authority. Porque é muito difícil você tentar encaixar toda essa nova classe de ativos dentro de reguladores antigos. É você tentar encaixar quadrados em círculos. Se você tenta fazer com que essas inovações se encaixem perfeitamente em moldes antigos, você acaba por matar muito das vantagens da inovação. Né? Se você fizer com que a emissão de um token, por exemplo, passe por todos os processos da emissão de uma security, cadê a vantagem de usar o token? Né? Você não vai permitir negociação em mercado secundário, você vai exigir os mesmos custos de emissão e registro dessa security, então você acaba inibindo todas as vantagens que essa inovação trouxe. Então, é necessário que exista um olhar diferente para essa nova classe de ativos, para essa nova tecnologia. Então, resumindo, sim, é necessária regulamentação, mas ela tem que ser muito bem pensada para conseguir equilibrar esse trilema.
Sí, es un muy buen punto, ¿ah? Y hay otro componente ahí que es la implementación, porque al fin y al cabo la regulación, bueno, está en papel, pero la implementación es lo más complejo. Y dependiendo cómo sea esa implementación, una regulación que sobre el papel puede ser muy buena, puede terminar siendo nefasta para todo el ecosistema, y esto ya lo hemos visto en múltiples casos. Aquí hay algo, lo que estaba diciendo Jenny acerca de Emiratos Árabes. Es fantástico. He estado, de hecho, en el centro de innovación en Abu Dhabi. Y en el mismo edificio tienen al regulador, tienen al Ministerio de Finanzas, tienen todos los entes de innovación y los principales eh, componentes financieros o la gente que está de hecho poniendo el capital para que todo esto pase. Entonces, cuando tienes un centro de innovación de esa magnitud, es increíble, estar a otro nivel y la cantidad de soporte que están dando es increíble. O sea, no he visto nada similar. Y lo único que he visto en mi tiempo trabajando ha sido Singapur cuando estuvo la época del fintech y los primeros sandboxes en Singapur. Va a ser muy interesante lo que salga de Abu Dhabi en los próximos 2 o 3 años. O bueno, Emiratos Árabes como tal. De acuerdo, muchas gracias. Vemos que hay todavía trabajo, pero hay esperanza. Hacia dónde va la dirección de la regulación. Bueno, ahora lo paso la moderación a Inés. Verla. Agora já estamos a entrar nas nossas últimas duas perguntas e esta pergunta é especificamente para o Nuno. Quão fácil ou quão difícil é que foi lançar um projeto de DeFi? Obviamente não em Portugal, porque é um projeto descentralizado que quer chegar a todo o mundo, mas como português que vive em Portugal, como é que foi lançar este tipo de projeto numa altura em que não tínhamos assim ainda tantos projetos fundados por portugueses? E se quiseres também contar um pouco aqui da história da Zarta, estás à vontade. Bem, obrigado, Inês, pela pergunta. Eu posso dizer com alguma felicidade que tem sido um prazer lançar o nosso projeto cá em Portugal, ok? O Jean há bocado falava dos Emirados Árabes Unidos como uma referência, mas eu também faço aqui uma referência a Portugal porque acho que merece. Houve dois fatores principais, aliás, três, que têm sido críticos no sucesso do nosso projeto. É o facto do talento em Portugal ser bastante forte. Nós temos uma equipa que trabalha 100% remota, temos um escritório em Lisboa, mas não temos a obrigação de ir ao escritório, e temos pessoas distribuídas pelo mundo também porque a natureza do negócio é internacional e, portanto, faz com que seja preciso esta multiculturalidade para conseguirmos criar produtos que sejam vibrantes para o espaço. Mas em Portugal há talento muito bom, pessoas com muita vontade e com muita com grandes competências e esse tem sido tem sido um dos nossos trunfos. Do ponto de vista de suporte institucional, nós sentimos das várias instituições que existem cá um suporte grande, desde uma fase mais early até a fase onde estamos agora. Projetos como a Startup Lisboa, Startup Portugal, Fintech House, têm uma capacidade grande de dar resposta e de guiar os empreendedores numa fase inicial. Nós somos 3 founders na Zarta, 3 engenheiros do técnico que se juntaram com backgrounds completamente diferentes. Eu e o Diogo trabalhávamos em blockchain e em DeFi desde 2017, o Pedro trabalhava no mundo mais corporativo a fazer gestão de projeto, mas a combinação dos três, a verdade é que nunca tínhamos tido uma experiência de empreendedorismo. E, portanto, estas organizações ajudaram-nos bastante a dar os primeiros passos, a perceber quais é que eram as portas onde se batia para podermos começar a falar sobre modelos de investimento, sobre ter algum guidance, e apresentavam mentores que tinham conhecimento para nos transpor, que foram muito úteis para nós darmos passos mais rápidos. E depois acho que é de salientar também o FinLab,
que foi fomos um dos vencedores do FinLab. O FinLab era uma colaboração de algumas agências governamentais, desde o Banco de Portugal, a CMVM, e ao Fundo de Associação de Pensões e Seguros, parece-me. Porque nós interagimos mais com o Banco de Portugal e com a CMVM, porque o âmbito do nosso projeto era extremamente financeiro e muito relacionado mais com estas duas instituições. E ou seja, Portugal tem este projeto que é o FinLab, tem um conjunto de reguladores e entidades importantes no espaço, e o que fazem é que mandam todos os anos, acho que há 2 edições por ano, reúnem várias empresas ou startups ou empresas que estão a criar produtos financeiros disruptivos, fazem uma consulta ao mercado sobre estas empresas e depois escolhem um conjunto de empresas para dar um parecer legal e para darem um bocado de suporte para os próximos passos dessa empresa do ponto de vista regulatório e do ponto de vista legal. E nós tivemos a sorte de ter acesso pronto, apresentámos um projeto bom e tivemos a sorte de ganhar e tivemos bastantes interações com estes dois organismos, recebemos um relatório detalhado sobre a nossa operação portanto foi bastante útil para nós percebermos também com que águas poderíamos navegar daí para a frente. Portanto, eu acho que isso foi dos temas mais relevantes em Portugal, foi esta facilidade de ter acesso a organismos estatais que estão genuinamente interessados em perceber como é que este ecossistema se vai movimentar daqui para a frente. Eu diria que o terceiro ponto que é crítico é, além de nós termos o talento português, que é de louvar, com o facto de termos uma regulamentação de cripto e de Web3 que tem sido bastante simpática para os detentores de cripto, houve basicamente uma migração de muitos cérebros que trabalham nesta área para Portugal. Lisboa, e não só Lisboa, as outras cidades também têm, sei que têm meetups recorrentes com imensas pessoas do ecossistema. Em Lisboa são mais de 500 ou 600 pessoas especialistas em DeFi e a trabalhar na área em todo o tipo de organizações e mais alguma, desde empresas grandes como o Coinbase, como múltiplas startups, e eu diria que isso criar aquela proximidade local de podermos interagir nestes meetups com este tipo de pessoas, conseguimos trocar pontos de vista e diria que isto era uma realidade que antigamente só era possível, se calhar, noutras cidades como Londres ou Nova Iorque, ou seriam assim as referências para este tipo de coisas. Hoje em dia, Lisboa tem imenso talento internacional que traz outros pontos de vista e que tem sido ótimo para o nosso crescimento e para podermos trabalhar e falar com outros peers para inovar e para criarmos novas soluções. Portanto, eu acho que tem sido muito, muito positiva a experiência de construir em Portugal, fruto destes 3 pilares. E por acaso esqueci-me de dizer, há ainda, depois da fase de iniciação, de ideação e de suporte às startups iniciais, em Lisboa depois tem também o programa do Unicorn Factory, que permite já trabalhar com startups que já estão a chegar a scale-up, startups que já estão com alguma dimensão, que já levantaram rondas substanciais ou que já estão com PMF e têm depois aqui acesso a especialistas e advisors para dar os próximos passos. Portanto, acho que tem havido aqui um esforço concertado muito grande para transformar Portugal num hub e num ponto de referência para as startups e, nomeadamente, para tudo o que se relaciona com DeFi, com cripto, para o crescimento do futuro. Obrigada, acho que tens toda a razão. Acho que Portugal tem feito realmente um excelente trabalho em posicionar-se como um dos mercados mais relevantes em Web3 e nas várias áreas e nos vários nichos que existem. Também acho que realmente o contacto com as autoridades e com os reguladores locais é também realmente importante para qualquer empreendedor que queira criar um produto e ter a certeza de que o pode lançar no mercado com segurança. E agora vamos então para a nossa última pergunta, que será sobre CBDCs, que é um tópico que ainda não tocámos, mas que está obviamente na interseção entre TradeFi e DeFi.
E vou passar a palavra ao André para fazer esta pergunta aos nossos três speakers. Muito obrigado, Inês. Então, farei em português. Farei em português e espanhol também, para facilitar. Vocês consideram que as moedas digitais dos bancos centrais, as CBDCs, tal como a Drex aqui no Brasil, que está num projeto piloto, pode ser considerado uma ponte entre DeFi e TradFi? Em que sentido? O conceito de CBDC, a figura da CBDC é relevante para as tecnologias DeFi? Ela vai trazer algum benefício, vai trazer alguma vantagem? Em espanhol também faço aqui para facilitar, em homenagem ao nosso painelista Alejandro. Considera que as CBDCs, como el Drex en Brasil, podrían considerarse el puente entre DeFi y TradFi? ¿En qué términos? ¿Cómo considera esa posible integración entre DeFi y TradFi? Começando por Jean, Nuno e Alejandro, por favor. Perfeito, obrigado, André. O projeto do Drex aqui no Brasil, nossa CBDC, é um projeto super interessante. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a arquitetura do projeto antes de começar a dar minha resposta. Eu acho muito interessante que esse projeto de CBDC é uma CBDC de atacado. Então, o usuário final, né, a pessoa física de varejo, ela não vai interagir com a CBDC. Quem interage com a CBDC são instituições financeiras, são os bancos. Então, isso traz uma série de consequências, né? Então, vamos lá, por que isso é muito relevante? Quando hoje um banco transfere dinheiro para outro banco, o que normalmente é feito é um mecanismo chamado contas nostro e vostro. Então, é simplesmente feita uma mensageria entre os dois bancos e existe uma conta bancária de cada instituição financeira dentro uma da outra. Então, por exemplo, se Itaú transfere para Santander, o Itaú vai transferir dinheiro para a conta bancária que o Santander tem no Itaú e vice-versa. E de tempos em tempos ocorre um settlement, e nesse settlement carros fortes precisam transferir dinheiro ou aviões com pallets de dinheiro. Então, são sistemas que, num mundo digital, como hoje, são impensáveis. A grande inovação de uma CBDC de atacado é que essas transferências, essas mensagens transferidas entre instituições financeiras, de fato carregam valor. Não é apenas uma mensagem, de fato é valor digital sendo transferido. Então, isso traz uma série de eficiências para o sistema, mas, além disso, para o regulador, para o Banco Central, isso traz uma vantagem muito grande. Ao rodar as CBDCs dentro de uma blockchain, onde eles têm visibilidade em tempo real, eles conseguem, de fato, ter muito mais precisão sobre a saúde financeira de cada uma das instituições. A maneira como hoje o sistema financeiro funciona, ele depende de balanços que essas instituições financeiras emitem de tempos em tempos. Então, para o regulador conseguir saber da saúde financeira das instituições, ele depende de ver esses balanços periódicos e que podem estar precisos ou não. Ao ter boa parte da saúde financeira das instituições financeiras rodando por meio de uma blockchain onde ele tem visibilidade total, ele consegue ter muito mais apurado a visão da saúde financeira dessas instituições. Então, isso consegue trazer muito mais segurança para o sistema financeiro. Agora, com relação a DeFi, né? Se a CBDC representa uma ponte entre DeFi e TradFi, eu acho que a resposta disso está muito mais na infraestrutura onde o Drex está rodando aqui no Brasil. A maneira como o Drex está funcionando aqui no Brasil é usando uma blockchain permissionada que roda baseada na Ethereum Virtual Machine. Então, eu acho que o Banco Central foi muito inteligente em usar uma blockchain compatível com a EVM, porque toda a inovação que tem acontecido em blockchains públicas consegue ser importada para dentro dessa blockchain permissionada de uma maneira muito mais fácil. Então, uma coisa que já se tornou muito clara é que você dar mais liberdade para a inovação consegue, de fato, permitir a criação de coisas muito novas, muito mais rápidas dentro das blockchains públicas. E isso agora vai começar a alimentar o sistema financeiro tradicional por ter essa compatibilidade da infraestrutura tecnológica. Então, nesse sentido, sim, muita dessa inovação vai entrar agora para dentro de TradFi, porque muitos projetos são de código aberto, né? Ou licenças de código vão poder ser negociadas também com os protocolos que desenvolveram ou com as fundações que desenvolveram as tecnologias. E não só isso, dependendo de como as regulamentações evoluírem em cada jurisdição,
pontes, né, bridges, vão poder ser construídas entre essas blockchains permissionadas e o mundo das blockchains públicas. E aí, de fato, conectando esses universos de maneira automatizada também. Então, acho que pode ser, sim, um primeiro passo importante para que as pessoas tenham um entendimento melhor das vantagens da automação de smart contracts e que, pouco a pouco, a gente começa a perder muito do estigma que foi criado, por exemplo, com pirâmides financeiras e criptoativos, né, que acabou maculando muito da imagem desse mercado e começando a trazer muito mais a visão das eficiências, da inovação tecnológica que, de fato, vai ser desbloqueada com isso. Obrigado. Se calhar posso pegar aqui o caso que o Jean estava a falar é bastante engraçado. E eu acho que há aqui um tema bastante importante que é o tech stack que vai suportar isto. Acho que é uma decisão bastante interessante usar CBDCs com EVM por baixo, porque tem a mais-valia e para quem não sabe, pronto, a EVM é o mesmo modelo que utiliza a Ethereum Mainnet e por isso criar aqui um grau de compatibilidade muito grande com a maior rede blockchain com smart contracts que temos ao dia de hoje e onde a maior parte das soluções DeFi existem, porque é onde há mais liquidez e mais utilizadores e, portanto, construção de CBDCs em cima desta tecnologia tem a mais-valia de facilmente fazer uma transposição para o mundo DeFi e poder rapidamente ligar com as soluções já existentes. No entanto, existem depois outras soluções que têm sido testadas noutros bancos e noutras geografias, em cima de outras soluções permissionadas, como Corda ou como Hyperledger, que também têm aqui a vantagem de serem organizações que tipicamente estão mais próximas da banca tradicional e, portanto, têm acesso aqui a inputs mais, diria, talvez não mais valiosos, mas se calhar um bocadinho mais intensos com os players que já existem neste espaço e isso pode ser também determinante para o sucesso de CBDCs em cima destas tecnologias. Eu acho que, respondendo aqui também à parte da questão e saltando a parte técnica, CBDCs vão ser críticos para a massificação de DeFi. E por uma razão única, que é, vai ser uma das grandes portas de entrada da maior parte do sistema bancário. Porque o sistema bancário vai querer operar com CBDCs e já expressaram por diversas vezes e vai ser preciso um salto muito grande para entrarem pelo modelo DeFi tradicional. De chamar tradicional até é engraçado, mas pelos modelos DeFi que nós temos aos dias de hoje. E, portanto, os CBDCs eu acho que podem ter aqui um papel muito relevante, porque vão fazer esta ponte. Fica só a questão de como é que depois vão ligar do ponto de vista tecnológico e até como é que vão trabalhar com os temas de finalidade, já que a maior parte das transações nos sistemas públicos de blockchain são tipicamente atómicos, são finitos, não existe um retrocesso para evitar problemas, que são coisas que são muito comuns hoje em dia no setor bancário. Há um problema numa transação entre dois bancos, os bancos voltam atrás sobre essa transação e resolvem o problema e reconciliam as contas. No modelo de DeFi tradicional, a maior parte das soluções não está construída com essa premissa. Está construída, uma vez efetuada a transação, ela é atómica e é para sempre. E, portanto, vai ser muito engraçado ver como é que CBDCs que vão ser construídos maioritariamente por players mais incumbentes e que estão habituados a um conjunto de funcionalidades que depois não casam com este ecossistema DeFi que nós temos, como é que estes sistemas se vão conjugar e, por último, como é que depois também vão ser resolvidas as disputas quando este tipo de cenários acontecer. Mas acho que isso os próximos 5 a 10 anos nos vão dizer, acho que vamos passar por um período muito interessante na disrupção financeira e do ponto de vista tecnológico. Ok, desde mi punto de vista, bueno, y sin duda alguna, creo que lo que ha dicho Nuno y Jan, sí, tiene toda relevancia y sin duda alguna, sí, yo creo que los CDC van a fomentar la implementación de esta tecnología DeFi dentro del servicio financiero, sin duda alguna, pues por lo que ellos están diciendo desde el punto de vista de todos los beneficios que trae, especialmente operacionalmente.
Personalmente no soy muy fanático de los CBDCs, especialmente los que van, o los minoristas, que son los que usaría la gente, o el retail. Sin duda alguna, creo que veo todos los beneficios para los mayoristas, que es cuando los bancos hacen todas sus transferencias y eso tiene un valor muy, muy grande. El problema que viene ahí es, creo, y es, bueno, y esto también depende mucho de los bancos centrales de cada uno de los países, ¿cierto? Y es, bueno, cuál es, si las personas tienen o no tienen cierto nivel de confianza, ¿cierto? En estas entidades. ¿Por qué? Porque es que cuando empiezas a darle tanto poder a un ente central que puede decidir qué se puede hacer y qué no se puede hacer con la moneda, creo que se pueden cortar un poco la libertad y la privacidad de los usuarios de estas monedas. Yo creo que este es como uno de los de las, ¿cómo se diría? De los problemas que pueden existir alrededor de CBDCs. Entonces, yo creo que tiene que ver mucho con la estructuración de cómo se van a usar y por qué se van a usar. Si me preguntan, ¿estos CBDCs deberían usarse en países de primer mundo para componentes de retail? No, creo que no tiene ningún sentido si me preguntan. En otros casos sí, creo que pues, en Sudamérica tiene sentido, en Asia Pacífico tiene sentido, podrían contrarrestar una cantidad de componentes de corrupción, distribución de dinero, especialmente en comunidades que están extremadamente alejadas y que es muy difícil que les llegue a ellos papel, moneda de papel, o que tienen que hacer unos trayectos de 2 o 3 días para poder abrir una cuenta bancaria y componentes así. Entonces, para mí yo creo que es algo más de confianza que otro. Pero sin duda alguna, si estos puntos hay una respuesta, creo que puede haber una cantidad de beneficios para el mundo rural y adopción de DeFi en las finanzas tradicionales. Muchas gracias, Alejandro. Y con eso nos aproximamos del fin de nuestra discusión. Passo a palavra para Inês. Ah, muito, muito obrigada a todos por terem aceito este nosso convite. Acho que tivemos uma discussão bastante interessante que passou pelos vários pontos essenciais de DeFi, incluindo regulação, as dificuldades tanto que um empreendedor como um investidor têm, quanto a projetos DeFi. E só uma informação de que iremos lançar este vídeo em breve no YouTube da ArbTech e também estará disponível no site, pelo que poderão voltar a ver esta discussão sempre que queiram. Muito obrigada a todos. Obrigado. Obrigado, foi um prazer. Obrigado.